Olá, triatletas! Tudo bom com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho de natação e acessórios. Especificamente, nós vamos falar sobre os acessórios, os implementos que a gente utiliza para o nosso treinamento dia a dia na natação. Mas antes de a gente iniciar, já vou pedir para você curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal no YouTube. Também participar do nosso perfil no Instagram, curtir lá e seguir a gente, né? E dá uma curtida também na nossa página no Facebook, ok? Então, bora pro conteúdo, pessoal. Pois bem, pessoal, vamos falar então um pouco dos implementos, acessórios que a gente utiliza nos treinos de natação. Aqueles conhecidos, os mais populares, palmar, pé de pato ou nadadeira, como queiram chamar. Outros podem utilizar também snorkel e pranchinha, boia e por aí vai. Nós vamos falar um pouquinho de cada um, né? A especificidade de cada um, para que serve cada implemento, no que ele ajuda e tal, né? Para vocês terem um norte melhor quando vocês estarem treinando, desenvolvendo seus treinos de natação, vocês saberem para que vocês estão usando cada implemento e a real necessidade ou não de cada um dos implementos, tá certo? Vamos começar então falando um pouquinho da nadadeira. Pois bem, pessoal, nadadeira então, principal objetivo dela é trabalhar força e potência muscular no gesto específico, claro, da pernada, tá? Por que trabalhar força e potência? Porque como ela amplia a área de contato, a área que vai promover essa propulsão dentro da água, consequentemente você tem que implementar mais força para você deslocar uma quantidade maior de água para trás e promover o seu deslocamento para frente, né? Então, esse é o princípio do trabalho de força. Se for para trabalhar potência, a maior velocidade possível usando nadadeira para a gente poder trabalhar a potência da pernada, ok? Um detalhe em questão nesse aspecto de trabalhar força e potência aí com a nadadeira. Existem dois, de maneira básica, né? Dois tipos principais de nadadeiras que comumente é utilizada para natação. Tá? A nadadeira de natação mesmo, ela é mais maleável, tá? Ela é mais flexível e tal, justamente para não fazer com que você promova tanta força durante a pernada, tá? E não gerar um desgaste muito grande nesse grupamento muscular, que é um grupamento grande, ele envolve musculaturas maiores, consequentemente tem um gasto energético maior se você colocar muita força, muita potência, tá? Então elas são mais maleáveis e o tamanho um pouco menor, né? O tamanho da pá dela, aquela parte que faz com que tenha propulsão na água, sempre um pouquinho menor, né? Então, cuidar com esse detalhe, se atentar a usar sempre uma nadadeira de natação. Existem outros tipos de nadadeira, tá? Existe a nadadeira, por exemplo, para mergulho, existe a nadadeira de salvamento aquático, tá? Que tem uma marca, inclusive, de nadadeiras que tanto a nadadeira de salvamento aquático quanto a de natação, no aspecto, né, o aspecto delas, o visual, você olhar uma do lado da outra, você não vê diferença, tá? Elas são exatamente idênticas no formato. Porém, a nadadeira de resgate, né, ela é uma nadadeira mais rígida, tá? Ela não é flexível, ela é bem rígida mesmo. Por quê? Para gerar mais propulsão na hora do nado, consequentemente você tem que colocar muito mais força, muito mais potência, né, para gerar a pernada. E a nadadeira de natação, ela é exatamente igual, essa marca em específica, ela é igual no desenho, no formato, porém ela é bem flexível, ela é mais maleável, então você consegue trabalhar com a maior frequência, a maior velocidade, para consegue otimizar o teu trabalho de potência, né? Porém, você não precisa fazer tanta força para executar a pernada com essa nadadeira de natação, tá? Isso é uma diferença básica aí, principalmente nessa marca específica, que elas são iguais o desenho, porém a composição do material é diferente. Um outro ponto também que a nadadeira vai poder ajudar é o seguinte,
muitas pessoas que são fracos de pernada, né, que não tem uma pernada boa, o que acontece? Não tem uma mobilidade articular do tornozelo adequada, tá? Porque para você ter uma propulsão adequada, você precisa de uma mobilidade boa de tornozelo. Se você não tem essa mobilidade boa, se não faz essa flexão plantar adequada e faz esse movimento durante a pernada, você não vai ter essa propulsão adequada. Por exemplo, pessoas que não conseguem fazer uma flexão plantar boa, tá? Ela é limitada nesse movimento. Essas pessoas, elas vão acabar nadando com o pé mais para baixo, né? Porque você vai estar nadando, né? Eu estou falando agora do estilo crawl, né? Você vai estar nadando em decúbito ventral, que seria com a barriga para baixo, e o seu pé, o pé desse nadador, ele vai estar mais apontado para baixo do que estendido, né? Ou uma flexão plantar. E o que acontece? Se ele não tem essa flexão plantar adequada, ele ficando com a ponta do pé mais para baixo, ele faz esse arrasto, né? Você percebe esse movimento de arrasto durante a propulsão. E isso vai gerar ineficiência na pernada, tá? Então, nadadeira, os aspectos principais são esses aí. Agora vamos falar então um pouquinho do pull buoy, a boinha, aquela que a gente usa, né? Aquele flutuadorzinho que a gente usa entre as pernas para estar levantando o seu quadril e você não precisar fazer pernada para executar a braçada. Então a principal função dela é o quê? Justamente segurar a perna, não executar pernada para fazer somente o trabalho de braçada, tá? Essa é a principal função dela. A gente sabe que a maioria dos nadadores acabam colocando pull buoy e ainda conseguem executar a pernada mesmo com a boia, tá? Eu mesmo acabo fazendo esse tipo de burlamentos, vamos dizer assim, do exercício. Às vezes você está mais cansado ali de usar o braço, você acaba dando uma pernadinha ali para dar uma ajudada, para dar uma propulsãozinha a mais. Mas a ideia é justamente o contrário, é deixar a boinha ali posicionada entre as pernas para você não executar a pernada e fazer somente o trabalho de braço. Você pode até juntar a boia com um elástico, prender nos tornozelos, tal, se você quer isolar mesmo ali e não ser tentado a bater perna enquanto está com a boinha, prender os tornozelos com um elástico para justamente você não conseguir fazer esse movimento de pernada e não estar ajudando aí no exercício da braçada, tá bom? Uma outra questão é o que? Se a pessoa não tem uma pernada razoável para manter a propulsão e manter a flutuabilidade do quadril e obter uma melhor hidrodinâmica, tá? Com a boinha, muitas das vezes, essa pessoa vai fazer o quê? Quando ela nada sem a boia, ela nada nessa posição. Quando ela nada com a boia, mesmo não fazendo pernada, por ela estar com o quadril mais elevado, ela consegue ter um desempenho melhor, tá? Com a boinha. Então, assim, a pessoa que não tem uma eficiência boa na pernada, às vezes consegue até melhorar o seu nado, o seu deslize, né? A sua hidrodinâmica, justamente por estar com o quadril mais alto, mesmo não tendo a propulsão que ele às vezes tenta colocar fazendo a pernada. Porque se ele está com a perna muito baixa, gera propulsão, mas ao mesmo tempo está gerando arrasto, então está tendo um contraponto, né? Gerando propulsão, mas ao mesmo tempo tendo que vencer o arrasto do quadril e das pernas. Um momento bom para você estar utilizando a boinha, principalmente para nós triatletas, né? De repente você, naquele dia que você faz um treino forte, ou de ciclismo ou de corrida, né? Então você exigiu muito de membros inferiores e você desgastou demais essa musculatura, às vezes vale a pena implementar mais exercícios com boia, né? Naquele dia, né? Pós você ter feito um treino muito forte de ciclismo ou de corrida, um treino de pista, por exemplo, de corrida, tá? Então naquele dia, na natação posterior a esse que seria o segundo treino, você colocar mais exercícios de boia, justamente para estar descansando mais os membros inferiores e trabalhar mais o braço, daí vou trabalhar mais técnica, talvez fazer um trabalho de força associado com o palmar, que a gente vai falar também, tá? Mas com esse intuito de repente você estar economizando e fazendo com que você descanse mais os membros inferiores. Hoje em dia também tem uma galera que gosta de usar aqueles shorts de neoprene, tá? O short de neoprene, pessoal, ele vai fazer a mesma função da boia.
tá? Porque o neoprene flutua, né? Que ele é a mesma composição da roupa de borracha que a gente usa para as provas de triatlon. E o que vai acontecer? Ele vai fazer a mesma função da boinha, talvez com uma eficiência até melhor, porque você não vai precisar segurar nada no meio das pernas. Ele vai levantar seu quadril, porque ele vai fazer essa flutuabilidade da região do seu quadril, tá? E você vai ter as pernas livres ainda para dar pernada. Tá? Então o que acontece? O pessoal que gosta de treinar usando o short de neoprene e tal, é até melhor que não use, tá? Talvez você usar num dia que você está mais cansado e tal, para você conseguir flutuar melhor o teu quadril. Como eu falei, é a mesma função da boinha, né? Ele vai acabar flutuando o quadril. Para você trabalhar um pouco mais de braço, porque fez uma série extenuante de pista ou de ciclismo, aí eu acho até válido. Mas quando você quer trabalhar especificamente para melhorar teu desempenho na natação, eu acho válido você não usar esse tipo de equipamento, porque ele vai te dar uma falsa impressão, tá? Na verdade não é nem falsa entre aspas, é uma falsa impressão de melhora de desempenho. Aí sim, o melhor desempenho entre aspas. Então, por que vai te dar essa falsa impressão? Porque você vai estar numa melhor posição aerodinâmica, você vai estar tendo um nado melhorado, consequentemente você vai obter tempos melhores durante aquela sessão de treino. Porém, a hora que você retirar essa bermuda, né, esse shorts neoprene, você vai perceber que vai ter perda de eficiência. Aí você pode pensar que você não está treinando legal, você perdeu o rendimento ou fez alguma outra coisa errada, não descansou direito, quando na verdade é o simples fato de ter tirado aquele implemento, tá? Então, quem gosta de usar, só tomar esse cuidado para não se enganar, tá? Às vezes até é válido você usar por dia que está cansado, mas ter consciência de que ele está te ajudando a melhorar o desempenho do nado, ok? Vamos falar agora então de palmar, pessoal. Palmar, tão utilizado também por muitos nadadores, muitos triatletas, utilizam aí no seu dia a dia nos treinamentos. Palmar, então, o que vai acontecer? Ele vai ampliar a sua superfície de contato com a água, tá? Fazendo com que você possa otimizar o trabalho de força, tá? Ele também pode ser utilizado como um acessório para você estar melhorando a sua técnica na remada, na entrada do braço, na hora do ataque na braçada, no ângulo de entrada na água, tá? De que maneira? Utilizando apenas aquela borracha que prende no dedo, tá? Porque ele tem duas borrachas, uma você vai prender lá nos dedos e a outra você vai prender no punho, tá? Então, se você utilizar somente a borracha que prende ali nos dedos e deixar a borracha do punho solta, a hora que você vai fazer a braçada, que entrou a sua mão na água, se você entrar em angulação errada, você vai perceber que esse palmar ele vai querer sair do lugar e a tendência é você querer segurar ele. Então, se você consegue fazer a braçada com o palmar apenas preso no dedo, sem precisar segurar ele na mão e conseguir executar uma remada boa, uma remada eficiente, né, desde o início até o final, isso quer dizer que você está melhorando a sua técnica de braçada, porque você está tendo mais eficiência no gesto motor de fazer a alavanca na água, você puxar e fazer propulsão lá atrás no final da braçada, tá? Porque se você entrar de maneira errada, ele vai acabar fazendo o gesto não, né? Na verdade vai acabar a água passando entre a tua mão e o palmar, querendo tirar ele da sua mão, e a tendência é você querer segurar o palmar. Então é um mecanismo legal para você observar, né? E isso você não vai fazer na hora que você está fazendo uma série forte, você vai fazer na hora que está nadando mais tranquilo, está nadando solto, está fazendo uma série leve, uma série fácil, para você fazer essas observações do aspecto técnico da tua braçada e ângulo de entrada da mão, ângulo de remada e tudo mais, tá? Então é legal para você perceber isso com o palmar. E um detalhe assim muito importante que o pessoal deve ficar atento com o palmar é o quê? O tamanho do palmar, tá? O que você deve fazer? Quanto maior o palmar, maior vai ser a força desprendida, tá? Para você poder executar esse movimento. E quanto maior essa força desprendida para você executar esse movimento, se você não tem uma técnica boa, vai ser prejudicial para você. Então, o que eu indico? Para quem está começando, está iniciando ou não tem uma técnica ainda apurada, inicie com os palmares menores, tá? Inicie com um palmar menor. Não é simplesmente pelo tamanho da mão. De repente, uma pessoa com 2 metros de altura tem a mão grande e por isso ela quer pegar o maior palmar possível. Não. Ele vai influenciar de acordo com a sua técnica, tá? Então, comece pelos palmares menores e vá trabalhando essa graduação
aos poucos, você aumentar o tamanho do palmar aos poucos, conforme você vai melhorando a sua técnica de braçada. Aí sim você vai progredir, tá? Para você também trabalhar melhor a força da tua braçada. Um outro ponto também na questão aí do palmar é a transferência da adaptação específica do exercício. Então, quando você está com o palmar, né, digamos que você nadando, você tem uma frequência, sei lá, 25, 24 braçadas para fazer um percurso aí de 25 metros. Tá? E com o palmar, você reduz drasticamente essa quantidade de braçadas, 18, 17 braçadas, 16 com o palmar. Isso quer dizer que você tem uma diferença muito grande, tá? No aspecto técnico na sua braçada, porque com o palmar você está conseguindo diminuir muito bem a quantidade de braçadas, onde essa diferença deveria ser menor, não pode ser tão grande, ela tem que ser mais estreita, essa diferença, tá? Um outro ponto também é o que? Quando você vai nadar para trabalhar força, velocidade, você não consegue imprimir o mesmo ritmo de braçada com o palmar que você imprime quando você está nadando sem, tá? Então, se você é, por exemplo, um velocista, você não consegue imprimir o mesmo ritmo de braçada que você faz na prova sem o palmar, talvez não seja tão válido você ficar o tempo todo usando o palmar para querer melhorar a tua velocidade, tá bom? Então tem esses aspectos, você não transfere com a mesma eficiência, não tem eficiência na transferência, porque você acaba fugindo do princípio da especificidade. Você está trabalhando com uma frequência de braçada diferente, né, quando você deveria trabalhar em outra. Então você está fazendo um treino diferente daquele que é o teu objetivo, ok? A prancha, pessoal, a pranchinha é um outro implemento que é muito utilizado e tal, porém assim, a pranchinha geralmente a gente coloca para aquele exercício que é para fazer mais leve. Por quê? No ponto de vista de nado, você também não vai estar fugindo um pouquinho da especificidade. Você não usa a prancha para nadar. E se você quer melhorar a pernada, é até melhor você fazer o exercício sem a prancha. Ah, mas eu não consigo, é difícil. Eu entendo, né? Por isso que assim, a prancha é mais utilizada para quem está iniciando, para quem está começando, para fazer adaptações. Aos poucos você tira a prancha, né? Que ela é um facilitador para você começar a fazer os exercícios de pernada. E aos poucos você tira, tá? Dessa maneira você vai evoluir de verdade a tua natação. Se você consegue fazer os exercícios sem a prancha, quer dizer que você é um bom nadador, tá? Se não consegue fazer exercício sem a prancha, então quer dizer que tem que melhorar muito, tá bom? Então use a prancha como um parâmetro assim. Se você consegue executar o exercício sem, você está melhorando. Por mais que você esteja tirando aos poucos a prancha. Aos poucos tirando, quer dizer que você vai estar melhorando tua adaptação. Snorkel, pessoal. Falar um pouquinho também do snorkel. O snorkel, em termos de eficiência energética, ele acaba sendo um pouco parecido com a boinha. Porque pela posição que você fica com ele na água, você acaba deixando a tua cabeça mais alinhada, né, com o rosto mais voltado para baixo. E esse movimento de você deixar a tua cabeça mais alinhada com o resto do corpo, consequentemente você faz com que teu quadril suba, tá? Então você vai ter uma melhor hidrodinâmica, assim como a boia também faz o teu quadril subir, tá? Para os triatletas e nadadores de fundo, ele é mais indicado para os treinos, para os exercícios, né, mais técnicos e de menor volume, não para aquelas séries que são mais longas, tá? Os exercícios com um volume um pouco menor. Por quê? Porque justamente na prova ele não vai ter essa transferência, né, de você não fazer um movimento de respirar e tal por tanto tempo como é quando está com o snorkel, porque quando está com o snorkel ele não faz esse rolamento, não faz essa lateralização para fazer a respiração, tá? Então por isso trabalhar ele com volumes mais reduzidos, tá? Justamente porque lá na prova você vai trabalhar um volume maior e você vai estar respirando o tempo todo, tá? Vai estar fazendo bastante respiração lateral, tá? Então só por esse motivo você trabalhar com os volumes menores. E claro, como eu falei também, para você trabalhar o aspecto técnico, você está observando a tua braçada, se está saindo bem alongada, se você está fazendo um bom rolamento de tronco, né? Tem esse aspecto também, como você vai estar com o snorkel, cabeça parada, pedir para o nadador
começar a observar melhor isso daí, observar a postura dele, ter uma percepção corporal melhorada de como está se comportando dentro da água. Paraquedas, pessoal, falar um pouquinho então do paraquedas, né? Aquele implemento que nós prendemos na cintura para gerar um arrasto na hora que estamos nadando. Existem tamanhos diferentes, tá? Para começar aí, existem tamanhos diferentes, assim como o palmar, tá? Você vai ter um tamanho menor, médio, maior e assim por diante. Existe também um shorts, né, com bolso, que cumpre essa função também do paraquedas, e ele acaba sendo talvez uma opção mais, vamos dizer assim, melhor para trabalhar, tá? Porque o paraquedas, às vezes na virada, você pode enroscar na perna e tal, e às vezes você tem que parar para desenrolar da perna, então acaba incomodando um pouco, é um pouco chato até. E essa opção de shorts com bolso, né, não vai ter esse problema, ele vai gerar o arrasto e você vai conseguir trabalhar o exercício de maneira mais tranquila. Função principal, trabalhar força e potência. Você trabalha mais força no início da temporada, né, quando você está fazendo ali a construção da base fisiológica da tua preparação, então você está trabalhando mais força naquele momento e resistência, então você trabalha resistência de força também, e ele pode ser implementado em conjunto com outros acessórios. No caso, por exemplo, você pode implementar o palmar, tanto para trabalhar força como para trabalhar potência. Então, quando estiver trabalhando força lá no início da temporada, você pode implementar o palmar menor, tá? Para você fazer essa transferência de nado mais parecido com o que você faz sem o implemento. E nos pré-competitivos, onde você vai trabalhar daí a potência, você trabalha com um palmar um pouco maior, tá? Para você conseguir fazer essa transferência de ganho de força em potência, tá? De uma maneira mais efetiva. Ter preferência por trabalhar com o paraquedas, mas nos momentos onde você quer trabalhar a potência ali no pré-competitivo, tá? É melhor do que você estar usando ele sempre, né, o tempo todo. É melhor você deixar ele para usar mais naquele período específico ali de pré-competição que você quer ganhar potência, você já melhorou teu condicionamento aeróbio, né, você já melhorou tua resistência de força, você já melhorou tua força e você quer melhorar tua potência para você ficar mais rápido aí naquele momento pré-competição, implementar o paraquedas com um palmar um pouco maior para trabalhar essa capacidade. Algumas recomendações gerais, pessoal, para vocês estarem trabalhando de maneira melhor, vocês estarem utilizando de maneira melhor os implementos de vocês. Uma delas é trabalhar com palmar e boia, como eu falei lá anteriormente quando eu falei do palmar. Trabalhar palmar e boia junto, tá? Associar esses dois implementos nas mesmas séries, quando você teve um grande volume de treino muito intenso anterior a esse treino de natação, por exemplo, um treino de pista, tá? Então, para você dar uma recuperada melhor nos teus membros inferiores, daí você pode associar o palmar com a boia justamente para você dar ênfase no trabalho de braço naquele momento. Trabalhar para você melhorar então a utilização da tua nadadeira, trabalhar as pernadas laterais, tá? Fazendo alternância de lado, você fazer séries onde você alterne a pernada fazendo um movimento lateralizado e você alterne isso para o outro lado, fazendo essa mudança, trocando ali com 2, 3 braçadas, você trocando o lado para você estar otimizando esse trabalho, e você vai conseguir também melhorar o aspecto técnico da rotação de tronco, tá? A posição hidrodinâmica que você se encontra para fazer a respiração. Então todo esse aspecto você vai estar melhorando fazendo esse tipo de exercício, um exercício mais técnico, ok? Uma outra recomendaçãozinha, até pensando no aspecto de, às vezes a pessoa pode estar com uma lesão que dificulte ela fazer a virada, mas ela consiga pelo menos executar o nado sem precisar fazer virada. Vamos, por exemplo, se ela entrasse num rio, ela ia conseguir nadar de maneira contínua até chegar num ponto e parar. Na piscina isso não é possível, porque você tem que estar batendo na parede e voltando. Então, às vezes, se a pessoa tiver com alguma dificuldade para uma virada, por exemplo, alguma patologia, uma lesão de quadril que não permita estar fazendo essa virada, você pode fazer o quê? Optar por um nado estático, né? Aquele onde você vai prender o nadador ou num elástico, numa corda, alguma coisa que vai tensionar ele vai executar a natação no lugar, porque ele vai estar preso, vai estar amarrado, tá?
E aí você vai trabalhar por tempo de nado. Segundos, minutos, aí vai depender da série que você vai querer trabalhar. É melhor ele trabalhar dessa maneira do que ele ficar sem a natação. Então, isso e uma outra vantagem desse tipo de treino, né, para pelo menos ter o estímulo do gesto motor, de você estar nadando, fazer todo o processo de nadar, mas mesmo estando estático, que você pode utilizar em qualquer piscina pequena que caiba você inteiro dentro, tá? Outro dia eu estava vendo um vídeo do Javier Gomes, né, triatleta profissional, já 5 vezes, salvo engano, 5 vezes campeão mundial, tal, medalhista olímpico e tal. E ele fazendo treino nesse período de pandemia, tal, tudo fechado, piscina fechada, fazendo treino em casa, numa piscina que tinha, acho que 1 metro e pouquinho tinha de profundidade. E fazendo essa natação estática, preso, né, o equipamento que ele utilizava era com peso, tá? E ele fazia essa natação no lugar, então cada vez quanto mais longe ele queria ir, mais tensão gerava lá atrás para segurar no lugar e ele conseguia executar o nado. Melhor do que não estar nadando, tá? Apesar de não ser a mesma coisa se você conseguir nadar mesmo, é melhor que não fazer nada. Ficou até meio engraçado, não fazer nada, é não conseguir nadar. E uma última dica, né, uma última recomendação aí para vocês otimizarem seus treinos, o treino tem que ser denso. O que é um treino denso, Evandro? Um treino com uma boa densidade. É aquele treino que você consegue aproveitar no menor tempo possível, fazer o maior volume possível. Isso quer dizer o quê? Poucos intervalos, tá? E se você consegue aliar, é claro que você não vai conseguir fazer todo dia, intervalos curtos, uma boa densidade e um volume maior ainda, não é todo dia que você consegue, porque você vai ter que ter intervalo curto, vai ter que ter uma intensidade alta para você conseguir atingir um volume grande, né? Claro que você tem os dias que você tem que descansar, fazer um treino mais leve, recuperar, né? Fazer um treino mais técnico, mas o dia que você se propõe a fazer um treino proveitoso mesmo e quer aproveitar aquele treino para ganho de desempenho, para melhorar teu desempenho, então que ele seja bem denso mesmo, tá? O menor tempo possível você conseguir fazer um volume maior, né, com intervalos mais curtos. Espero que tenham gostado das orientações, das dicas, das recomendações aí para os treinos de vocês serem mais eficientes. Mais uma vez pedir para curtir nosso conteúdo aí, se inscrever no nosso perfil, no nosso canal no YouTube, né? E seguir o nosso perfil no Instagram e curtir também a nossa página lá no Facebook. Assim vocês ajudam a gente a produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. Um abraço e até a próxima, pessoal!